seguinte caso concreto. A pratica um crime de roubo e, ao praticar o crime de roubo, ele comete, em relação à vítima, uma conduta capaz de causar na vítima uma lesão corporal de natureza leve. Vamos imaginar que A pratique um crime de extorsão e, ao praticar o crime de extorsão, pratique uma conduta em relação à vítima e cause também na vítima uma lesão corporal de natureza leve. Agora vamos imaginar uma outra situação. A pratica uma injúria real em face da vítima. E, a partir dessa injúria real, há também a causação de uma lesão corporal de natureza leve em relação à vítima. Pergunta-se, nesses exemplos dados, o autor da conduta responderá pelo crime de lesão corporal ou só responderá pelo crime de roubo, extorsão ou injúria real? Aqui nós temos que distinguir as situações. Por quê? Porque existem determinados crimes em que a violência física faz parte do tipo penal. A violência física, o emprego da violência física é uma elementar do tipo penal. E o tipo penal não faz nenhuma ressalva no que diz respeito à autonomia do crime de lesão corporal. Então, nesses casos concretos, se houver a lesão corporal ficará absorvida pelo crime fim. E aí eu posso citar como exemplos desses casos o crime de extorsão, o crime de roubo, o crime de estupro, o crime de tortura. Em todos esses casos, se o agente, por exemplo, pratica um crime de estupro contra a vítima e do estupro acontece a lesão corporal na vítima, o agente só responderá pelo crime de estupro. Porque a violência física faz parte do próprio tipo penal e o tipo penal não ressalva a autonomia do crime de lesão corporal. Então, nesses casos, estupro, extorsão, roubo, tortura, nesses casos, o agente só responderá pelo crime fim e a lesão corporal ficará absorvida por este crime fim. Agora, outras situações podem ocorrer em que a violência física também faz parte do tipo penal, mas o tipo penal ressalva a autonomia do crime de lesão corporal. E nesses casos, se houver lesão corporal, aí o agente responderá pelo crime praticado e também pelo crime de lesão corporal. E aí eu posso citar alguns exemplos dessa segunda situação. Posso citar, por exemplo, o crime de dano qualificado, o crime de injúria real, o crime de resistência, o crime do exercício arbitrário das próprias razões. Então vejam que são duas situações parecidas, mas distintas, e que serão tratadas de forma diferentes a partir da lesão corporal. No primeiro caso citado, a violência física faz parte do próprio tipo penal e o tipo penal não ressalva a autonomia da lesão corporal, de forma que o agente só responderá pelo crime fim, não responderá pelo crime de lesão corporal. Insisto, trato aqui do crime de extorsão, do crime de roubo, do crime de estupro, do crime de tortura. Outros casos existem em que a violência física também faz parte do tipo penal, mas o próprio tipo penal ressalva a autonomia do crime de lesão corporal. Nesses casos, se o crime for praticado junto com a lesão corporal, o sujeito responderá pelo crime praticado e pela lesão corporal em concurso, tendo em vista a autonomia dada ao crime de lesão corporal pelo próprio tipo penal. Aqui eu já faço referência a outros crimes: injúria real, o crime de resistência, de exercício arbitrário das próprias razões, o crime de dano qualificado. Todos esses tipos penais fazem ressalva à autonomia da lesão corporal. Então, nestes casos, se o agente pratica, por exemplo, um crime de dano qualificado com lesão corporal, ele responderá pelo dano qualificado em concurso com lesão corporal. Isso é muito importante da gente entender. Então, há possibilidade de a lesão corporal vir acompanhada ao crime fim em concurso de crimes, ou há a possibilidade de a lesão corporal ficar absorvida pelo crime fim. Há, então, essas duas possibilidades e a gente tem que entender. Só responderá por concurso de crimes o agente que pratica um crime
que o tipo penal dá uma autonomia ao crime de lesão corporal. Isso é muito importante da gente entender. Outra coisa importante no que diz respeito ao crime de lesão corporal leve, diz respeito às intervenções médicas. Se houver uma intervenção médica, no caso de urgência, e essa intervenção médica causar uma lesão corporal de natureza leve à vítima, o médico não responderá pelo crime de lesão corporal. Por quê? Porque ele agiu em estado de necessidade. Trata-se aqui de uma cirurgia de emergência. Então vejam que neste caso o médico não precisa nem do consentimento da vítima ou de seus representantes, porque aqui ele age em estado de necessidade de terceiro. Uma outra situação envolvendo cirurgia médica diz respeito a cirurgias corretivas ou cirurgias apenas de embelezamento. Nesses casos aqui, tem que haver o consentimento da vítima. Se não houver o consentimento da vítima, o médico não poderá fazer a intervenção cirúrgica. Agora, havendo o consentimento da vítima, o médico já não age mais em estado de necessidade. O médico age aqui em exercício regular do direito, ou seja, o ordenamento jurídico pátrio admite que o médico faça uma intervenção cirúrgica, ainda que essa intervenção cirúrgica venha a causar uma lesão corporal de natureza leve na vítima, desde que haja o consentimento da vítima e desde que o médico faça essa intervenção cirúrgica no sentido de corrigir algo que precisa de ser corrigido na vítima, pelo menos sob a perspectiva da vítima. Outra coisa ainda importante que precisa ser ressaltado no que diz respeito ao crime de lesão corporal, diz respeito à lesão corporal praticada nas práticas esportivas. Alguns esportes, por exemplo, boxe, luta livre, vale tudo, a lesão corporal é intrínseca, faz parte do próprio esporte. Então, se A, lutando boxe com B, dá um soco em B e causa em B uma lesão corporal, há aqui o exercício regular do direito e A não responderá pelo crime de lesão corporal. Agora, vejam, só vai existir o exercício regular do direito se aquele que deu o soco, no caso da luta de boxe, pratica uma conduta regular a esse esporte. Se a conduta do agente não está abrangida pela regularidade do esporte, por exemplo, numa luta de boxe entre A e B, A dá uma mordida na orelha de B. Neste caso, A responderá pelo crime de lesão corporal, porque não é normal do esporte, o boxe, esse esporte não admite que os boxeadores, um dê uma mordida na orelha do outro. Então, nesse caso aqui, haverá sim o crime de lesão corporal. Então, são 3 pontos importantes que a gente precisa estar atento para entender o crime de lesão corporal de natureza leve, principalmente. Né? Os casos em que o tipo penal contém a violência física como elementar e não faz ressalva, não dá autonomia à lesão corporal. Os casos em que a violência física faz parte do tipo penal, mas o tipo penal ressalva a autonomia no que diz respeito ao crime de lesão corporal. A segunda situação, que se refere à intervenção cirúrgica, e aí a gente tem que distinguir uma cirurgia de emergência, em que há estado de necessidade, e o médico, para fazer a cirurgia, não precisa do consentimento da vítima, nem de seus representantes legais, e temos que distinguir também os casos de intervenção embelezadora ou corretiva, e que aí precisa sim do consentimento da vítima, e havendo o consentimento da vítima, se houver uma lesão corporal, o médico não responderá, porque terá ocorrido aí a conduta praticada sob o exercício regular do direito. E também as práticas esportivas, quando ocorre um esporte em que a lesão corporal é relacionada a esse esporte, intrinsecamente relacionada a esse esporte. E aí eu me refiro aqui, por exemplo, ao boxe. Se A, boxeador, dá um soco em B, causando em B uma lesão corporal, isso faz parte do esporte. A não responderá por crime de lesão corporal, porque ele agiu no exercício regular do direito. Agora, se ele pratica uma conduta fora da regularidade do esporte, aí sim, havendo lesão corporal, o boxeador responderá
por crime de lesão corporal. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Se você estiver gostando do nosso canal, dos vídeos colocados aqui, considere a possibilidade de se inscrever no canal e também de dar um like nos vídeos e compartilhar esses vídeos com os amigos para que este canal chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.